O tema de hoje para a nossa meditação é escatologia. Será que os ensinos de Jesus apontam para o futuro distante? A escatologia é uma teoria defendida pelos teólogos e estudiosos da Bíblia que busca explicar o futuro da humanidade e os sinais proféticos para os últimos dias. No passado, os sacerdotes, escribas e fariseus não discerniram as profecias para a vinda do Messias. E não é diferente nos nossos dias, quando não alcançamos a profundidade do novo e vivo caminho. As profecias do Velho Testamento apontavam para as coisas futuras. Foram primeiro para Israel e para esta vida, mas em Jesus tudo se cumpriu, de sorte que já não necessitamos de profecias, mas das revelações de Jesus Cristo para a salvação e vida eterna. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando falamos da volta de Jesus, arrebatamento da igreja, grande tribulação e milênio, sem ter o conhecimento básico das Escrituras, tudo isso gera confusão, engano e esfriamento espiritual. Por isso, não podemos desprezar os ensinos de Jesus. Nenhuma revelação vem de forma isolada ou aleatória, sem que haja uma fonte confiável. E a única fonte de revelação confiável que conhecemos é a Bíblia Sagrada. A salvação é singular e toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, pois a virtude do Espírito Santo está sobre todo que o aceitar, independente de tempos, povos ou sinais. Aqueles que morreram há 10, 100 ou 1000 anos, em nada diferem espiritualmente dos que morreram hoje. Ainda assim, a morte continua sendo o mais temido e assustador mistério que assombra o homem. Para um melhor entendimento, convido a todos a meditar nos ensinos de Jesus, sem permitir que conceitos e fundamentos religiosos possam trazer dúvidas e erros na interpretação da palavra de Deus. E para isso, precisamos tomar posse das promessas de Jesus que disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. As principais linhas da escatologia estão fundamentadas em 4 conceitos básicos que iremos analisar separadamente. Primeiro conceito: a volta de Jesus. Será que o Senhor mudou a promessa da sua volta? Antes da sua morte, estando reunido com os apóstolos, disse-lhe Jesus: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarias porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Está muito claro que a promessa da volta de Jesus foi primeiro para a geração de Israel. Vejamos. A primeira vinda de Cristo após a sua morte e ressurreição foi secreta e para os apóstolos e não foi para um futuro distante. Jesus se apresentou aos 11 e os batizou com o Espírito Santo, conforme a sua promessa. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Já a segunda vinda é para todo que nele crê. Disse Jesus: viremos e faremos nele morada. Esta vinda é individual e teve início no dia de Pentecostes e irá até o fim, cumprindo assim a profecia de Joel, que é o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. E a terceira e última vinda é a volta para o juízo final. Todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo
é o Senhor. Após a morte, num abrir e fechar de olhos, todos ouviremos o toque da última trombeta. Esse sinal foi primeiro para a nação de Israel e continua a ecoar até os nossos dias. Diante dos ensinos de Jesus, para mim não resta dúvida do breve encontro do homem com Deus. Isto após a morte. E no fim dos tempos, quando se completar o número de salvos, seremos transformados em corpo incorruptível. Deus é fiel e não mudou em nada a promessa da sua vinda. Segundo conceito, o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos aires, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o único versículo da Bíblia que faz referência a um possível arrebatamento coletivo. Paulo não andou com Cristo, mas sempre advertia as igrejas a observar os ensinos de Jesus que ele recebera através do Espírito Santo. Muitas vezes, tomado por lágrimas e por dor, exortava os irmãos a permanecer na fé em Jesus. Disse Paulo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo não ensinou uma nova doutrina, nem usou de palavras persuasivas, soberba ou vaidade, mas com amor e sabedoria ensinou os mistérios da morte e ressurreição, um mistério que Jesus havia revelado aos discípulos. Disse Jesus: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O ensino de Paulo trouxe consolo e esperança a um povo que havia se convertido ao cristianismo e agora estava aterrorizado pela morte e perseguição que foram implantadas pela união de Israel com o Império Romano. Um sistema cruel que havia cortado a cabeça de João Batista, crucificado Jesus e agora perseguia a igreja, tentando sufocar a voz do Espírito Santo. No projeto da salvação, Cristo é o cabeça da igreja. Contudo, paralelo a esse projeto, temos o sistema religioso, um sistema cujo o cabeça é o diabo. Mas um dia, tudo isso terá fim. A besta, o falso profeta e o diabo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Porém, os salvos serão conduzidos para a nova Jerusalém. Jesus nunca falou de arrebatamento coletivo da igreja no futuro distante. Antes, ele cumpriu a promessa de um breve encontro. O ladrão da cruz morreu e ressuscitou. Paulo morreu e ressuscitou. Os discípulos morreram e ressuscitaram. Este é o ciclo espiritual para a salvação que veio primeiro para Israel e irá até o fim, na consumação do século, quando se dará a nossa reunião com Ele. A origem do arrebatamento da igreja é bem recente. Segundo alguns historiadores do século XIX, Margaret MacDonald, uma jovem católica, teve uma revelação do arrebatamento coletivo e que mais tarde foi introduzido no meio religioso através do teólogo John Nelson Darby, também conhecido como o pai do futurismo e do dispensacionalismo. Terceiro conceito, a grande tribulação. Apocalipse 7,13. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro,
por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. Pois bem, a grande tribulação é no corpo ou na alma? Se eu disser que a grande tribulação é física e será antes ou depois do arrebatamento, posso afirmar que todos, desde a fundação do mundo até os nossos dias, não passarão pela grande tribulação. Ou seja, se apenas alguns serão perseguidos, atribulados e mortos, eu pergunto, quem passará pela grande tribulação? No ano 70 depois de Cristo, Israel sofreu o maior flagelo de sua história. Tudo isso foi para aquele tempo, conforme as palavras de Jesus, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Deus não faz acepção de pessoas. Existe uma grande diferença entre a grande tribulação e as aflições deste mundo. As aflições deste mundo são físicas e todos haverão de passar. Estamos falando de guerras, terremotos, epidemias, perseguições e morte. Porém, para a grande tribulação, é preciso de uma maior atenção, porque não estamos falando de perseguição de igreja, anticristo, a marca da besta ou algo que já ouvimos falar. A grande tribulação está ligada ao sofrimento da alma. Na parábola do rico e Lázaro, fica muito claro que a grande tribulação é espiritual e será após a morte. E o quarto conceito, o reino milenar de Cristo. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Apocalipse 20 é o único capítulo da Bíblia que faz menção de 1000 anos e da prisão de Satanás. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo para enganar as nações. Se, após o arrebatamento da igreja, não haverá salvação, a quem Satanás sairá a enganar nos últimos dias? Vejamos. João viu assentados sobre tronos aqueles que receberam o poder para julgar as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E isto após a primeira ressurreição que foi para Israel, conforme a promessa de Jesus aos apóstolos antes da sua morte. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O livro de Apocalipse descreve os 144.000 das tribos de Israel em 2 momentos proféticos, antes e depois do ano 70 depois de Cristo. No capítulo 7 temos os 144.000 ainda aqui na terra, aqueles que receberiam em suas testas o selo do Deus vivo. Porém, no capítulo 14 mostra os mesmos 144.000 já na eternidade diante do trono de Deus. Creram em Cristo, receberam o Espírito Santo e foram fiéis até a morte. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ainda assim, muitos aguardam a vinda de Cristo para esta vida, para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. E para finalizar, deixo uma reflexão. Um dia alguém me perguntou, você é preterista ou futurista?
Eu lhe respondi: sou realista, pois entendo que o arrebatamento é após a morte e é individual. O toque da última trombeta ecoa sobre os quatro cantos da terra, anunciando o raiar de um novo dia para a eternidade. À meia-noite, todos ouvirão o grito. Aí vem o esposo. O sol se escurecerá, a lua não dará a luz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A todos a paz do Senhor.